Bom dia, Marcos, bom dia a todos o Sistema Rural de Comunicação, a nossa população. Dizer que hoje é dia 20 de janeiro, estamos há 20 dias na gestão, encontramos Caicó numa situação calamitosa, mas nós precisávamos fazer algumas coisas importantes, tendo em vista o desenvolvimento da cidade. A gente disse em campanha que iríamos tentar destravar essa questão do distrito empresarial e dentro dessa perspectiva a criação do Siscom, que é um centro comercial, industrial e de serviço do Siridó. A nossa cidade hoje vive muito bem com comércio, a gente tem uma atividade comercial muito alta e também temos atividade industrial e atividade de serviço. Caicó tem mais de 50 escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, clínicas e tudo mais. Então, a gente está nessa discussão, conversamos também com o ministro Rogério Marinho sobre esse projeto e também estamos articulados com o governo do estado, através da governadora Fátima Bezerra e o secretário de Desenvolvimento Econômico Jaime Calado, que já foi prefeito, que fez grandes transformações lá em São Gonçalo e através dessa expertise a gente conseguir viabilizar esse centro comercial, industrial e de serviços do Siridó. É evidente, Marcos, que o que compete para o município é a questão do terreno e do projeto executivo. E o que depender da gente para conseguir a escritura do terreno, que fazia mais de 6 anos que esse processo estava parado na Procuradoria, aguardando o georreferenciamento da área. E a gente conseguiu em 10, 15 dias, estamos conseguindo, em semana que vem, se Deus quiser, essa situação da escritura pública, a gente conseguir resolver e articulado com o governo do estado, com os técnicos do governo do estado e com o MDR, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente conseguir viabilizar esse centro empresarial para a nossa cidade. Já existem empresas garantidas em se instalar no distrito? Seriam aqui de Caicó, de outras cidades do estado? Marcos, amanhã inclusive vem um dos empresários que tem vontade de instalar sua indústria aqui. Ele é um dos caras mais de alto relevo em relação à indústria de reciclagem. Ele tem a empresa chamada Recicla, que tem indústria em Mossoró e indústria também lá em São Gonçalo do Amarante. E na conversa que eu tive com ele, ele disse: Tadeu, tem muitas cidades atrás do nosso investimento, para que a gente instale a nossa empresa nessa cidade. Só que o estudo de viabilidade mostra que Caicó é o novo point do momento em relação ao desenvolvimento econômico. Então Caicó tem tudo para ficar capitaneando o desenvolvimento econômico do estado por alguns anos aí. Então o que precisa? Precisa da prefeitura. Ele disse: Tadeu, o que a gente precisa mais é do poder de articulação do prefeito para conseguir viabilizar esse terreno e a gente conseguir instalar e, é evidente, ter a segurança jurídica para que haja a seguridade para que essa indústria fique implantada aqui por muito tempo. Já existe alguma discussão sobre incentivos fiscais? Por exemplo, qual o benefício que a empresa vai ter de se instalar no distrito aqui de Caicó? Isso também tanto valeria para as empresas de Caicó como para de outros municípios? Com certeza, Marcos. Inclusive, por isso que o papel do Dr. Jaime Calado na Secretaria de Desenvolvimento é muito importante. O Estado tem um programa que é o maior programa de incentivo fiscal do país, que é o PROED. Inclusive, o nosso vice-prefeito Toninho Santiago, ele construiu um empreendimento aqui, que é uma indústria de lentes, que foi também beneficiado pelo PROED. Então, a gente vai tentar, através desse programa, articulado com o governo do Estado e também o que depender da Prefeitura, para criar o regramento, para a gente estimular que novas empresas instalem aqui, a gente vai fazer. Porque o que é importante é geração de emprego e renda. É evidente que o imposto é importante para a prefeitura arrecadar, a gente não é doido de dizer isso. Só que na hora que você instala uma indústria que gera 200, 300 empregos, a população vai gastar mais dinheiro no supermercado, vai comprar mais roupa, vai melhorar a construção civil, porque ela vai querer reformar sua casa. Então, é isso que a gente quer para Caicó. Que a ocasião foi lançada nesta quarta-feira, aliás, ontem, terça-feira, a campanha de vacinação contra a Covid-19. Claro que, a exemplo do Brasil todo, Caicó recebeu uma quantia que é muito aquém do que a demanda precisa, né? Você tem ideia, prefeito, quando é que virão os próximos lotes? Isso depende de uma articulação do governo do estado com o governo federal. Como é que vai ser isso? O que a gente sabe, Marcos, é que o estado do Rio Grande do Norte está preparado,
para que a gente tenha os insumos, os municípios tenham os insumos necessários para a aplicação da vacina. O que a gente precisa é a garantia de vir essa vacina. Eu, em Natal, recentemente, em virtude dessa situação caótica que Caicó se encontra em relação aos débitos da União, eu pedi a Rogério Marinho para que ele articulasse lá junto ao presidente do INSS, e a gente está tentando encontrar uma forma. E nessa conversa com o ministro Rogério, ele disse que o presidente garantiu a ele, garantiu todos os ministros que terá vacina para todos os brasileiros e brasileiras. Então, o que compete a gente, enquanto município, é fazer o ambiente, a logística favorável para a gente aplicar. Infelizmente, a gente só recebeu 750 doses ontem, já começamos a campanha de vacinação hoje para os profissionais de saúde que atuam diretamente contra o Covid, e o que a gente espera e aguarda é que essas vacinas cheguem logo e que a gente vacine a população em massa. Você lançou o primeiro decreto de sua gestão com relação à questão da Covid-19. Era o decreto que o município podia realmente pensar e apresentar à população? Olha, democracia é uma via de mão dupla. A gente sempre tem que fazer as coisas articulado com a população. E a gente também tem que tomar decisões que às vezes agradam e desagradam, isso é normal. Eu, como gestor, não estou aqui para agradar todo mundo, a gente vai desagradar algumas coisas. Mas o que é importante, a gente teve a sinalização do governo do estado em relação à questão do epicentro de contaminação que Caicó estava se tornando. Então, hoje a gente tem 85%, se eu não me engano, 85% dos leitos de terapia intensiva ocupados no hospital regional. E a gente já está encontrando dificuldade de comprar oxigênio. O decreto de ontem, a gente não fechou nenhum comércio, não fechamos atividade esportiva, não fechamos academia, só que a gente tentou regulamentar para que a situação do Covid em Caicó não se alastrasse. Mas hoje a gente sabe que as coisas podem se ajustar. Eu hoje à tarde, no início da noite, vou me reunir com as representações dos bares da cidade e com os representantes dos esportistas. Vou apresentá-los o cenário que Caicó está em relação ao Covid, ver se a gente tem como articular uma maneira de progredir e semana que vem dar uma flexibilizada quando houver também a questão de redução da quantidade de casos e pessoas internadas em leitos de terapia intensiva. Por enquanto, a situação que Caicó se encontra, não dá para flexibilizar o decreto. Infelizmente, Marcos, a gente está passando do nível 4 para o nível 5. A gente tem 40 leitos de UTI, é importante a gente dizer isso. 40 leitos de UTI no Hospital Regional do Siridó. Desses leitos, quase 30 estão ocupados. Então, a gente tem que dizer isso à população. E quando acontece isso, o que começa a faltar? Começa a faltar insumo para os médicos, ou seja, esse paciente que está entubado, ele precisa de medicação para sedar, fazer ele dormir, precisa de antibiótico, precisa de analgésico para dor, precisa de anticoagulante. Então o custo desse paciente para o governo, para o SUS é muito alto e começa a faltar insumos. Inclusive a gente está tendo dificuldade de encontrar oxigênio no mercado. Então a gente tem que ter a tranquilidade para que não aconteça o retrato de Manaus em nossa cidade. E Caicó, infelizmente, durante esses 60 dias, a gente sabe que houve. E aqui também a gente também tem que fazer a meia-culpa. A campanha política não é que tenha provocado o aumento, mas criou no inconsciente das pessoas a questão de que pode tudo. Infelizmente não pode. E eu fui o candidato que durante a campanha provoquei a justiça para a gente fazer a regulamentação. Mas infelizmente não houve. Então eu quero dizer a Caicó que a gente precisa tomar decisão baseada naquilo que é importante e o que vai salvar vidas. E nesse momento a minha preocupação é em salvar vidas e não ter nenhum filho caicoense precisando de uma vaga de UTI e ele não encontrar. Prefeito, só para fechar, nessa terça-feira, servidores devem deflagrar uma greve aqui em Caicó, alegando como principal motivo não terem recebido, não todos, mas pelo menos a metade dos servidores, o salário de dezembro. O município já tem condições de resolver essa questão ou por enquanto não? Marcos, hoje inclusive a gente sabe que o município vive de arrecadação própria, que é ISS e a questão dos alvarás e algumas multas, algumas taxas e tudo mais, e a gente vive de recurso que é enviado do governo do estado, que é ICMS, e o recurso do fundo de participação dos municípios. Não é novidade que o fundo está bloqueado. E hoje a gente teve um bloqueio de R$210 mil do ICMS. A cota que Caicó recebeu hoje foi bloqueada 210 mil. Então, isso tem prejudicado a proposta que a gente quer enviar para o sindicato. A gente está fazendo o meio político
para conseguir ver quais são os entraves desses bloqueios, porque infelizmente a gestão passada, isso não é olhar para o retrovisor, mas explicar, a gestão passada ela não atuou e parou de pagar todos os parcelamentos, tanto de precatórios. O que são precatórios? São dívidas judicializadas que o juiz manda a prefeitura pagar. E aí o prefeito anterior não pagou esses precatórios há mais de 4 meses. Então esse bloqueio que veio hoje provavelmente foi de precatório. A gente tem uma dívida no INSS que gira em torno a 6, 7 milhões de reais e uma dívida ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional em torno de 3 milhões e 100 mil. Então todo esse conjunto de dívidas tem prejudicado essa negociação para a gente conseguir desbloquear o FPM e também fazer esse desbloqueio de ICMS. E além disso, a gente está com a dívida na prefeitura de 18 milhões de fornecedores. Inclusive fornecedores que estavam fornecendo combustível, que estavam fornecendo água, que são itens que não podem parar. Mas infelizmente a gente está numa situação caótica do ponto de vista financeiro. E a gente tem que ter cuidado na decretação do estado de calamidade financeira. Por quê? O prefeito de Mossoró, assim que entrou, decretou o estado. O Ministério Público veio e revogou o decreto dele. Então a gente só pode fazer o decreto quando a gente tiver de posse de todos os números. Então a gente está fazendo de tudo. Eu estou em contato direto, isso não é fácil de conseguir, e eu consegui, através do ministro Rogério e do deputado Ezequiel Ferreira, eu estou em contato direto com o presidente nacional do INSS. E ele está com dificuldade de me apresentar uma luz e dizer: Tadeu, vá por esse caminho. Ele ligou para mim hoje: Tadeu, tem um pouquinho de paciência, mas até o final da manhã eu vou tentar mostrar algum caminho. Mas ele disse: é muito difícil porque são dívidas que já foram renegociadas mais de 5, 7 vezes. Tem renegociação aí que Batata deixou de pagar 7 parcelas de dívida de INSS anterior. Então, por isso que a gente não mostrou ainda aos sindicatos uma proposta concreta em relação ao salário de dezembro. E eu estou dizendo, reiterando, que o esforço da gente é em pagamento do salário de janeiro. Por isso que a gente está nessa dificuldade todinha. O município vai se preparar para enfrentar essa greve? Porque, pelo que a gente observa, ela vai ser deflagrada na próxima sexta-feira, né? Para que os serviços essenciais não faltem à população. Qual vai ser a estratégia do município? Olha, a gente fez uma reunião com os sindicatos. Essa reunião foi apresentado todo o panorama do município. Essa reunião foi registrada em ata e se houver uma deflagração da greve, eu vou apresentar os argumentos que o município tem e vou pedir à justiça sobre a ilegalidade da greve. Porque os principais servidores que vão estar nessa greve são os servidores da infraestrutura e da saúde. E são 2 setores cruciais para a administração. Então eu vou tentar conversar com o Ministério Público para mostrar a eles que essa greve, nesse momento, em virtude da situação financeira que Caicó está, do ponto de vista, no nosso entendimento, do ponto de vista, não tem legalidade para acontecer essa greve.